porque há teólogos afirmando que Satanás, ao ser lançado do céu, ele destruiu a terra. Satanás foi lançado na terra desde o início lá e com isso ele provocou uma catástrofe na terra, a terra se tornou sem forma e vazia. Isso são teorias teológicas que a gente vai encontrar realmente, tá? Um texto que vão usar para falar da queda de Satã é um texto que está no livro de Ishayahu, ou Isaías, capítulo 14, tá? E o verso é o verso de número 12. Eu vou ler ele aqui, uma versão, tá? Eu poderia ler em algumas versões, mas essa aqui também é um texto católico, tá? Ó, viste a cair do céu astro brilhante, filho da aurora. Foste precipitado por terra, tu que subjugava as nações. Primeiro detalhe, no próprio texto, eu tenho aqui, se eu for ler isso aqui em latim, onde está astro brilhante, tá? Estaria quomodo cessidiste de caelo Lucifer, tá? É por causa da tradução de Lúcifer nesse texto do latim, que eles vão associar esse texto a Satã, ou Ra-Satã. Por causa da palavra Lúcifer aqui do latim. Então, eles vão dizer que Satanás é chamado de Lúcifer, então ele é o que caiu do céu aqui. Nós temos em um outro, continuando aqui o texto, se você continuar lendo esse texto de Ishayahu, Isaías, ele vai falar que ele iria subir, colocar o seu trono acima das estrelas e etc, etc. Então eles vão associando isso aqui e vão criando doutrinas em cima disso aqui. Tá? Existe uma queda de Lúcifer, existe uma queda de um ser chamado Lúcifer, não existe nenhum ser com nome Lúcifer. Não existe na Bíblia nenhum ser chamado Lúcifer. Inclusive, se eu for usar a palavra Lúcifer aqui para falar que é Ra-Satã, no livro de Pedro, a palavra Lúcifer está mencionado para Yeshua, ou Mashiach. Espera aí, a tradução aqui ficou estrela da manhã. Lá na língua hebraica é Hillel ben Shachar, o brilhante da manhã. A estrela da manhã. Na verdade, esse assunto aqui, a referência que está aqui como estrela, como brilhante da manhã, é o planeta Vênus. Planeta que fica mais em evidência, mais brilhante pela manhã. Não existe um ser, falando aqui de um ser. Não está falando aqui de um ser. Num ser chamado Lúcifer. Aqui são referências para uma pessoa que aqui no livro de Ishayahu, ele é o rei de Babilônia. Agora, eu sei que em algum momento associou o rei da Babilônia a Nabucodonosor, pode ser, devido ao tempo, se a gente fizer uma pesquisa, pode ser o rei da Síria, que ao dominar Babilônia, também virou o rei de Babilônia. Tá? O assunto aqui está falando dessa pessoa. Inclusive, a sequência está dizendo: tu que subjugava as nações. Espera aí, Lúcifer caiu, destruiu a terra, mas como é que ele subjuga a nação se nem existe nação? Como é que ele caiu lá no início se não existia nada? Que nação que existia lá? Um outro texto que eles vão usar para a queda de Lúcifer é Ezequiel 28. Inclusive, no Ezequiel 28, eles vão usar aqui também um contexto, algumas afirmações. Né? O verso é o verso 28, 14, para ser mais exato, eles vão usar isso aqui. Eras um querubim cintilante nessa tradução. Numa outra tradução, querubim ungido. Mas se eu pegar uma outra tradução, eu tenho N traduções sobre esse assunto.
Tem uma tradução que está dito, não que ele era um querubim ungido, mas que ele estava com o querubim. Não que ele era o querubim. Né? Porque eles usam isso aqui para falar que Satã era um querubim. Eu não vou me ater a detalhes, até porque nós temos na nossa grade de curso, né, do Talmidim, a gente tem lá uma matéria chamada Satanologia, tá, que explica bem esse assunto. Mas aqui eu não posso pegar Satã e colocá-lo como querubim. Por que não? Porque quando eu pego hierarquia angelical, ele não encaixaria nisso. Tá certo? Outra coisa, como eu afirmo, eu cito, por exemplo, aqui, nesse texto de Ezequiel, é mencionado um pouquinho à frente que o que leva à queda dele foi a multidão de comércio que ele fazia. Ele fazia comércio com quem? Ele comercializava o quê? Com quem que ele fazia comércio? Se estão dizendo que ele caiu lá no início, onde o mundo não existia ainda, ou estava ainda antes da existência do ser humano. Um texto está falando que ele debilitava, ele enfraquecia as nações. Que nações? Na verdade, lá não está falando de Lúcifer. O Lúcifer usado ali não é uma pessoa, é a estrela da manhã, porque Lúcifer quer dizer portador de luz, que traz a luz. E ali está falando de um astro. Agora aqui, em Ezequiel, eles vão querer associar isso aqui para falar que ele era um querubim. E aí a gente vai aprender ou vai ouvir um monte de coisa sobre isso. Falando que Satã caiu. Pelo contrário, a Bíblia